Muito boa tarde, galera, ligada em mais uma edição do JP no Lance. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2019, já estamos no horário de inverno. São 2 horas 30 minutos e 47 segundos. Estamos começando mais uma edição do JP no Lance ao vivo, na rádio exclusiva, também no YouTube, no Facebook, em todas as mídias digitais, em todo mundo para você ligado. E hoje, dia 18 de fevereiro do ano sagrado de 2019, vamos fazer o especial Dia Mundial da Amizade. Como diria aquela velha música do fundo de quintal, a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. Especial Dia Mundial da Amizade. A amizade vem do termo latino vulgar amicitate. É uma relação afetiva, a princípio sem características românticos sexuais entre duas pessoas. Em sentido amplo, é um relacionamento humano que envolve o conhecimento mútuo e a afeição, além da lealdade ao ponto do altruísmo. Para quem não sabe o que é altruísmo, é a atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares. Neste aspecto, pode-se dizer que é uma relação entre pais e filhos, irmãos, demais familiares, cônjuges ou namorados. Pode ser também uma relação de amizade, embora não necessariamente. A amizade pode ter como origem um instinto de sobrevivência de espécie, com a necessidade de proteger e ser protegido por outros seres. Alguns amigos se denominam melhores amigos. Os melhores amigos muitas vezes se conhecem mais que os próprios familiares e cônjuge, funcionando como um confidente. Para atingir esse grau de amizade, muita confiança e fidelidade são depositadas. Muitas vezes os interesses dos amigos são parecidos e demonstram um senso de cooperação, mas também há pessoas que não necessariamente se interessam pelo mesmo tema, mas gostam de partilhar momentos juntos pela companhia e amizade do outro, mesmo que a atividade não seja de sua preferência. A amizade é uma das mais comuns relações interpessoais que a maioria dos seres humanos tem na vida. Em caso de perda da amizade, sugere-se a reconciliação e o perdão. Carl Rogers diz que a amizade é a aceitação de cada um como realmente ele é. Popularmente disse-se que o cão é o melhor amigo do homem. A amizade tem sido considerada pela religião e cultura popular como uma experiência humana de vital importância, inclusive tendo sido santificada por várias religiões. Na epopeia de Gilgamesh, se relata a amizade entre Gilgamesh e Enkidu. Os gregos romanos tinham, entre outros vários exemplos, a amizade entre Orestes e Pilates. Na Bíblia, cita-se no livro 1 de Samuel a amizade entre Davi, que depois se tornaria rei em Israel, e Jonatas, que é filho do rei Saul. Os evangelhos canônicos falam a respeito de uma declaração de Jesus, entre aspas: nenhum amor pode ser maior que este, o de sacrificar a própria vida por seus amigos. Salomão escreveu a sabedoria da amizade em seus provérbios, entre aspas: em todo tempo ama um amigo, e na angústia se faz o irmão. As relações de amizade são amplamente retratadas, tanto na literatura como no cinema e na TV. Como exemplos, podemos citar
Dom Quixote e Sancho Panza, Sherlock Holmes e Watson, os três mosqueteiros, o gordo e o magro, os três patetas, a série Friends, entre outros, os trapalhões e tantos mais. Senso comum. A amizade comum costuma determinar também, através de sabedoria popular, aquilo que se deve esperar como sendo componente de uma amizade ideal. Embora muitas vezes na prática alguns ou muito destes componentes não estejam presentes na relação de amizade. A título informativo, algumas dessas afirmativas estarão sendo listadas abaixo. A tendência de desejar o melhor para o outro. Simpatia, empatia, honestidade e lealdade. A amizade leva a um sentimento de altruísmo e lealdade, ao ponto de colocarmos os interesses do outro à frente de seu próprio interesse. A amizade resume-se em lealdade, confiança e amor, seja fraterno ou mais profundo. Faz parte da amizade não exacerbar os defeitos do outro e dividir os bons e maus momentos. Os amigos evitam ser sufocantes ao outro para que haja respeito aos direitos deste. Evitam também sufocá-los com exigências, para que não haja o risco de perdê-los. Os amigos se sentem atraídos pelos outros pela forma que eles são, e não pelo que eles possuem. As verdadeiras amizades tudo suportam, tudo esperam, tudo creem e tudo perdoam pelo simples fato de existir entre eles. O verdadeiro amor, também conhecido como amor storge ou amor de amigos. Há alguns tipos de amizade. Amizade versus coleguismo. Em sentido mais restrito, são chamados de amigos aquelas pessoas com quem se costuma realizar atividades recreativas, tais como desportos, jogos diversos, sair à noite, ou no contexto dos adolescentes, aqueles com os quais se dão melhor na escola. Muitos apontam nisso uma confusão entre o conceito de amigo e o de colega. Esse sim, o tipo de pessoa com a qual não há fortes laços de companheirismo, apenas interesses afins. Amizade entre sexos diferentes. Na maioria das culturas, considera-se normal que os amigos sejam prioritariamente do mesmo sexo. Embora essa concepção tenha mudado bastante na sociedade ocidental do século XX, ainda assim a amizade entre pessoas de sexos opostos ainda é muitas vezes vista com a desconfiança de que não seria nada mais que um mero relacionamento com conotações sexuais disfarçado. No Brasil, frases preconceituosas desses tipos são muito encontradas na cultura popular, tais como amigo de mulher é mulher também, ditas frequentemente por namorados ciumentos. Não existe para a maioria das culturas problemas explícitos, erro desvio na amizade entre sexos diferentes. No entanto, é de se frisar que existem sempre sinais maiores que o simples preconceito. A quando de uma amizade dessa forma, praticamente todas as correntes da psiquiatria, como as de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Jacques Lacan e Melanie Klein, convergem para o consenso de que a amizade entre pessoas dos sexos opostos revela um desejo inconsciente de procriação. Mas foi Jung que melhor descreveu este processo em seu livro Abreação,
a análise dos sonhos e transferência, baseando-se em estudos de Gregor Mendel sobre o DNA e aperfeiçoamento das espécies. Jung postulou que a afinidade entre sexos opostos seria uma percepção de detecção não consciente de genes parcialmente compatíveis. Daí decorreria o desejo de estar em contato permanente, proteção e preocupação recíprocas, revelar confidências, trocar experiências, intimidade, afagos e carícias, que nada mais são do que as preliminares para a conjunção carnal com vistas à procriação. A amizade colorida, que já foi até novela da Rede Globo nos anos 70 ou 80. Segundo o dicionário Oasis, amizade colorida é um relacionamento amoroso e sexual, geralmente passageiro, sem compromisso de estabilidade ou fidelidade, ou seja, é o famoso ficar. É uma espécie de relação aberta em que pode existir uma intimidade física entre as pessoas, bem diferente de uma amizade tradicional, também chamada amizade preto e branco. No Brasil, é um relacionamento mais típico das últimas décadas. É que descreve um relacionamento entre duas pessoas onde estes são amigos, mas também costumam ter algum tipo de relação de caráter romântico sexual, sem que tenham realmente um compromisso de namoro. Este tipo de relação também é descrito em ditados populares modernos, tais como amigos também beijam. Embora sejam conceitos diferentes, muitos confundem a ideia de amizade colorida com os conceitos de ficado e relacionamento aberto. A amizade por correspondência. A amizade por correspondência e sua versão do século XXI. Desculpem. A amizade virtual são relacionamentos entre pessoas que se comunicam por carta ou internet e desenvolvem entre si sentimentos idênticos ao de uma amizade tradicional, sem de fato jamais terem se conhecido pessoalmente ou, quando muito, se encontraram raramente. Quando foi estabelecido oficialmente o Dia da Amizade? Você quer saber? Que dia foi estabelecido oficialmente o Dia da Amizade? O Dia da Amizade é internacionalmente comemorado em 14 de fevereiro. A amizade também é celebrada no Dia Internacional do Amigo, que é dia 20 de julho, e no Brasil no dia 18 de abril. Recentemente, os amigos virtuais também ganharam uma homenagem, quando o dia 4 de fevereiro tornou-se o Dia do Amigo do Facebook. Essa aí é espetacular. Não se sabe ao certo a história por trás do Dia da Amizade, mas reza a lenda que ela foi criada por um dentista argentino na década de 60, chamado Enrique Febaro. Segundo histórias, o profissional estava bastante empolgado com a corrida espacial que acontecia na época e resolveu prestar uma homenagem por seus esforços em manter contato para além da Terra. Por cerca de um ano, o dentista teria propagado o lema: "Meu amigo é meu mestre, meu discípulo e meu companheiro". A data começou a ser comemorada na Argentina e depois espalhou-se para várias partes do mundo inteiro. Na data, os amigos costumam trocar mensagens de gratidão e carinho e também prestar diversos tipos de homenagem. E temos mais informações. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, JP. Estamos aí, hein? Muito bom. Você estava contando essa história aí do dentista que criou o Dia da Amizade, né? Perfeitamente. Olha, eu vou dizer, se eu tivesse um amigo dentista, quer dizer, o dentista, né? E ele teria que fazer muita força para ser meu amigo, porque
Eu detesto dentista. Eu acho que é por isso que esse cara resolveu criar esse dia, viu? Porque a galera devia odiar o cara. Você imagina naquela época que não tinha todos esses recursos que tem hoje, hein? Com aquele burticão lá, né? Meu Deus. E o cara ainda falando em Maradona. Ah, não, naquela época não tinha Maradona. Muito bom. Meu Deus. E aqui a gente tem... A Mari passou aqui. Mari Maceran falando, boa tarde, bom programa, JP. Boa tarde, obrigado. É isso aí, a galera vai mandando sua mensagem aqui pro JP, porque afinal estamos falando de amizade. Amizade colorida, amizade preto e branco, de todas as cores. Participe você também, é com você, JP. Muito bem. Vamos para as mensagens do Dia da Amizade. Entre aspas, um amigo é um irmão e não por uma coisa tão ocasional, como o sangue mais por alto, muito mais forte, por escolha. A amizade é a página mais linda da vida e meu carinho por você é o capítulo mais importante. Quem descobre a verdadeira amizade encontra-se com um tesouro. Um verdadeiro amigo é alguém capaz de tocar teu coração mesmo estando do outro lado do mundo. Não é por acaso que a amizade rima com felicidade. A amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, duplicando a nossa alegria e dividindo a nossa dor. Joseph Addison. Repetindo Joseph Addison. A verdadeira amizade é aquela que nos permite falar a um amigo de todos os seus defeitos e de todas as nossas qualidades. Já diria Milor Fernandes. A amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. Francis Bacon disse essa frase. Famosos que são amigos, Ryan Gosling e Justin Timberlake. Os dois atores se conheceram no clube do Mickey há mais de 30 anos e continuam a amizade até hoje. Gosling, que nasceu no Canadá, chegou a morar na casa de Justin no começo dos anos 90. Liv Tyler, filha do vocalista do Aerosmith Steven Tyler, e Kate Hudson, filha da atriz Goldie Hawn e do músico Bill Hudson. As duas se conheceram desde a infância, já que seus pais são famosos e amigos. A amizade entre as duas, entretanto, só foi se solidificar no ano 2000, quando ambas fizeram um filme Dr. T e as Mulheres, ou Dr. T e as Mulheres. Liv, inclusive, é madrinha do primeiro filho de Kate. Cara Delevingne e Rihanna, a modelo e a cantora, se conheceram há poucos anos, mas se tornaram best beautiful forever, as melhores amigas para sempre. Logo de cara, elas costumam ir para as festas e eventos juntas. E Rihanna, por ser um pouco mais velha, costuma dar bastante conselhos à cara. Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire, ator e produtor cinematográfico. Os dois se conheceram há mais de 25 anos quando participaram de testes de elenco juntos. Segundo DiCaprio, ele pediu o telefone de Maguire no meio de uma gravação, porque sentia que eles seriam grandes amigos. Keira Knightley, atriz, e Sienna Miller, também atriz. Elas se conheceram nos bastidores do filme Amor Extremo, de 2008, e se tornaram grandes amigas. Sienna revelou que considera Keira um ícone da beleza e as duas costumam fazer compras e tomar café juntas. Ainda bem que se chamava Amor Extremo, porque tinha um filme brasileiro também de amor que... Bem, deixa pra lá. Coisa dos anos 80.
Mel Gibson e Robert Downey Jr., dois dos maiores atores de Hollywood. Gibson e Downey Jr. se conheceram nos sets de filmagem de Air America, Loucos pelo Perigo, em 1990, e se tornaram grandes amigos. O Homem de Ferro apoiou Mel Gibson durante seu escandaloso processo de divórcio, enquanto o Coração Valente ajudou o colega a superar o vício das drogas. Selena Gomez e Demi Lovato, quando tinham 7 anos, Selena e Demi se conheceram nos bastidores do programa Barney e seus amigos. Elas fizeram um laço eterno, mesmo tendo passado quase um ano sem conversarem, por conta de uma discussão pessoal já resolvida e superada. Robert Pattinson, ator, e Tom Sturridge, também ator. Os dois estudaram juntos no ensino fundamental e são amigos desde os 12 anos de idade. Durante o relacionamento de Pattinson com Kristen Stewart, os paparazzi chegaram a especular que se tratava de um triângulo amoroso liberal. Com a participação de Sturridge, o namoro dos protagonistas de Crepúsculo acabou, mas a amizade entre os Robbie e Tom permanece. Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Os fãs até especularam um possível romance entre os protagonistas de A Proposta, de 2009. Mas ambos garantem que eles são apenas bons amigos. Tanto que Sandra participa de todas as estreias dos filmes. Sandra participa de todas as estreias de filmes de Ryan, Jennifer Aniston e Kurt Cox. As duas se conheceram em 1994 na estreia de Friends e levaram o nome do sitcom para suas vidas. Elas são amigas há mais de 20 anos, sempre se apoiando mutuamente, principalmente nos momentos mais difíceis, quando a sua agenda permite que isso aconteça. Esporte e amizade. Pois não, temos mais informações. Muito bem, estamos de volta. Você falou do filme da Sandra Bullock e do Ryan Reynolds aí, A Proposta. Filminho bom para você assistir à tarde, quando estiver chovendo, não tiver nada para fazer. É aquele filme lá da famosa Sessão da Tarde. É, bem sem compromisso, mas é gostosinho de ver, é legal, é legal. Bem legal. E estamos aqui para falar que Silvia Masseran passou para falar bom programa, JP. Obrigado. Arquelau Xavier falou olá. Olá, e aí a Silvia Masseran também falou: amigos são tesouros que devem ser muito bem guardados e sempre conservados. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, segue JP com seus amigos. Exatamente, às 2 horas 54 minutos e 16 segundos, o esporte e a amizade. Quando relacionamos esporte e amizade, a foto primeira que se estabelece em nosso imaginário é de um time de esportes coletivos. Estes, por razões explícitas, contribuem para a formação de relações profundas e duradouras. Afinal, o praticante se coloca junto ao outro em um trabalho sincronizado para se alcançar um determinado objetivo. Um deve confiar no outro. Há uma interdependência das ações. E quando há conhecimento mútuo, joga-se com todas as forças que o outro tem. Por fim, esportes coletivos também ajudam as pessoas a se adaptar melhor a novos lugares, contribuindo para novas interações com pessoas.
assim como a amizade entre participantes, ressaltada a prática de esportes coletivos. É frequentemente recomendada para crianças e adultos, por vezes aos esportes individuais. Sobre a fama da competitividade, esquecemos-nos das amizades e do aprendizado, nascido do fair play dos esportes individuais. Provavelmente o tipo mais singular de relação de amizade é aquela desenvolvida entre duas pessoas rivais. Parecem conceitos antagônicos, mas existem relações verdadeiras e respeitosas de amizade entre rivais de um mesmo esporte. Parece que não foi isso que aconteceu ontem lá no estádio do Maracanã. Eita, briguinha por causa de local onde vai ver o jogo. Mas que criancice, que pastelão. Esse tipo de amizade se desenvolve nas competições e em vários encontros face a face, ou dentro do próprio treino, quando rivais treinam na mesma equipe. Nesse tipo de amizade, as duas pessoas são iguais, têm o mesmo nível de habilidade, compartilham um interesse comum e provavelmente admiram-se mutuamente. A amizade construída na competição geralmente se inicia no respeito mútuo. Cada uma das partes aprendeu algo sobre a outra pessoa e valoriza suas habilidades ou conhecimentos. Mesmo com desejo de ganhar, também acreditam a outra pessoa. Por suas vitórias, importantes distinguir a amizade entre rivais e aqueles amigos que sempre tentam ser melhores que a outra pessoa. Percebem-se sinais simples, como por exemplo, quando você conta uma história e a outra pessoa sempre tem uma história melhor, tentando chamar a atenção. Um amigo invejoso tentará competir em coisas pessoais, como a atenção do seu namorado ou namorada, o modo de se vestir, a atenção do técnico, etc, etc. Em algum ponto da vida, todos nós vamos competir por algo com um amigo, por ter muitos interesses em comuns, mas não o tempo todo. Atualmente, o esporte amador adquire proporções parecidas às do esporte profissional em sua vivência, e a cada dia observamos o consumo do esporte como espetáculo. A comercialização do esporte tem transformado os valores éticos e morais. Violência, suborno, doping, ações sem escrúpulos e inimizades fazem notícia. Talvez por isso, atitudes de fair play, o famoso espírito esportivo, chamam tanto nossa atenção. Quando ocorrem, nos lembram que esporte e amizade podem andar juntos. Triste notar que a medalha Pierre de Coubertin, concedida àqueles atletas que mostram alto grau de esportividade e espírito esportivo nos Jogos Olímpicos, foi concedida apenas a 11 atletas desde 1964 em Tóquio. O esporte é um recorte de nossas vidas, nossas atitudes em campo, quadra, piscina, pista, etc. São espelhos daquilo que prezamos enquanto seres humanos. Existem inúmeros exemplos de rivalidades saudáveis que acontecem apenas no âmbito esportivo, preservando uma grande e profunda amizade. Geralmente, este tipo de amizade incentiva a busca por melhores resultados, impulsiona e motiva o participante a ser sempre melhor do que pode ser. Cabe a cada um, quando se tem autoconhecimento suficiente
escolher construir os pilares de seus valores éticos do esporte. E agora são 3 horas em ponto mais 30 segundos. Você está se ligando no especial Esporte e Amizade, aqui no JP no Lance, na Rádio Exclusiva FM, no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais, e temos mais informações. Pois não. Estamos aqui de novo, JP, é isso aí, temos mais mensagens chegando. Ana Maria Maceirã falando, olá JP! Olá! Colocou uma carinha toda alegre. Aí a Silvia Maceirã falou assim, recado para meus amigos, se precisarem de mim, nem pensem em me procurar, me procurem sem pensar. Tá certo. Os amigos tomaram um susto agora, hein? Ô, louco. Muito boa essa, muito boa. É isso aí, JP, segue com você. Pois não, vamos lá. Você está conferindo o especial Esporte e Amizade aqui no programa JP no Lance. Você pode ter mais em comum com aquele rival que odeia do que você imagina. A psicologia do esporte, além de contribuir para o melhor desempenho esportivo, pode contribuir para a abertura de novas possibilidades de existência dentro do próprio esporte. Para terminar, deixe como exemplo as palavras de Ryan Lochte, quando Michael Phelps, o torpedo americano, anunciou sua primeira aposentadoria após as Olimpíadas de 2012, entre aspas. Ele foi o competidor mais difícil que tive de encarar. Eu me diverti. E nós construímos uma amizade muito boa por causa disso. Eu gostaria que ele voltasse. Gosto de nadar contra ele. Sentirei sua falta? Sim. Eu sempre gostei de um desafio. E é por isso que nós dois trabalhamos tão bem juntos. Nós empurramos um ao outro. O esporte faz a união entre as pessoas. Quando o glorioso Clube Atlético Ituano, que foi 2 vezes campeão da 3ª divisão da Federação Paulista, acabou promovido para a segundona, que era o apelido da 2ª divisão, quase todos os heróis da conquista anterior foram incompreensivelmente substituídos por outros nomes de maior prestígio. Inclusive o técnico Lapa, que acabou cedendo lugar para outro mais famoso. Foi um erro, pois nem todos os novos craques suavam a camisa como os anteriores. Até que chegou um novo técnico, o Raul, e as coisas melhoraram. O homem chegou com fama de machão e mostrou que era mesmo. Para quem não sabe o que quer dizer fama de machão é aquele sargentão, general, aquele cidadão que é nervosinho, dá tapa na mesa e fala, aqui quem manda sou eu, fera. E as coisas vão andar do meu jeito. Quer entrar na linha, beleza. Se não quiser, pega suas coisas e dá linha na pipa. Fazia o time correr para valer, várias vezes virou o jogo no vestiário com broncas homéricas, na base do grito e até ameaças contra os jogadores. Com ele não tinha esse lance de craque não, todos tinham que correr e muito. A torcida, aliás, até pegou o costume de se dirigir para baixo dos vitrôs que davam para os vestiários no intervalo dos jogos, só para ouvir os sermões e gritos do técnico Raul. O rubro-negro fez excelente campanha e no fim do ano ele foi para outro time. Porém, deixou um nome feito em Itu. Nos anos seguintes, cada vez que o time ia mal, a solução era ir atrás do Raul. Ficou tão íntimo que quando dirigia outros times como São Bento de Sorocaba ou Paulista de Jundiaí, preferia manter residência fixa em Itu, viajando pela manhã
e voltando à noite para dormir. Numa das temporadas que dirigiu, o Ituano começou a dar oportunidade para um juvenil que jogava na meia e era conhecido por Massola. O rapaz ficou tão grato ao técnico que passou a dedicar ao mesmo especial amizade. Aos poucos, os dois não se desgrudavam. Onde estava o Raul, estava o Massola. Era nas quermesses, no cinema, no circo, em todos os lugares possíveis que a dupla sempre estava. Como o Raul nunca tinha sido casado e o Massola ainda não tinha idade para se interessar por núpcias, é claro que os fofoqueiros e mal intencionados passaram a fuxicar sobre a amizade dos dois. No final de uma temporada, o Raul deixou o Ituano para ir treinar o glorioso Central de Minas Gerais. E não há de se ver que ele conseguiu um contrato profissional para o amigo Massola, pois a partir dali, para o time que Raul fosse, o Massola ia junto com ele, e com detalhe, como titular absoluto. Da última vez que voltou para Itu, trouxe evidentemente quem, senhores que estão nos acompanhando aqui no JP no Lance? Evidentemente, uma Massola na bagagem. E após assinar um contrato, o craque do Raul ganhou a condição de titular. Como geralmente santo de casa não faz milagre, os comentários na cidade sobre essa inoxidável amizade se multiplicaram. Todo mundo queria saber até onde ia essa relação que dava ao rapaz a condição de titular. Só que ninguém tinha coragem de averiguar, nem junto do protegido, por temer alguma represália, muito menos junto ao protetor, que, como já se sabe, tinha fama de violento e briguento. Respeito, amizade e excelência, valores olímpicos vivenciados no esporte escolar, a educação física escolar e o esporte da escola buscam promover um elo entre as modalidades esportivas e a formação dos indivíduos, de seu caráter, ética, disciplina, multiculturismo, entre outros. Pois não, temos mais informações. A informação agora quem tem sou eu. Eu fiquei interessado nessa história aí do Massola, do Raul e do Massola. Afinal, era namorado, era pai e filho, que ninguém sabia? Não, eram amigos. Eram grandes amigos. Eram grandes amigos e ele tinha o técnico, que é o Raul, bem, ele tinha uma certa confiança nesse cara. Só Entendi. que em todas as cidades que eles iam, as pessoas tinham uma certa maldade contra essa amizade deles. Então, mas era amigo mesmo, então. Mas eram amigos. Ah, eu achei que no final ia aparecer ele falando, eu sou seu pai. Era teste de DNA no ratinho, talvez, né? Aí segue, JP. Pois não. Dessa forma, buscamos sistematizar nas aulas de educação física e nas oficinas de esportes baseado nos princípios e ideais do olimpismo, um programa de educação olímpica que visa desenvolver principalmente os valores olímpicos nos contextos das aulas, treinamento. Este estudo trata-se de uma pesquisação, pois é realizada em um grupo pré-determinado e que pode ser futuramente tratada como um estudo longitudinal. Seu objetivo é aumentar o conhecimento acerca de um determinado assunto. Estão envolvidos alunos dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental que são matriculados nas oficinas de esportes. Compreendemos que o programa tem atingido
seu proposto buscando por meio da educação olímpica um resgate dos valores fundamentais do ser humano, do respeito às regras, aos adversários e colegas, do fair play, o jogo limpo e da ética no meio esportivo, valores esses que se iniciam dentro das quadras de esporte, nos campos, pistas de corrida para a vida, tornando-os seres humanos melhores para si mesmo e sua sociedade. Fair play, solidariedade e amizade no futebol nunca estiveram tão juntos. O futebol, um esporte mágico, onde independentemente da classe social, cor da pele, religião, une cada vez mais as pessoas em busca de um mundo de paz. Só que nem sempre. E um gesto nas últimas semanas vindo do clássico São Paulo e Corinthians, válido pelo jogo de ida das semifinais do Paulistão do ano de 2018, estarei o futebol tomando rumos positivos em relação ao fair play e amizade? O fair play, qual o seu pró e o que já fora conquistado até agora? Rodrigo Caio, o repórter da Rádio Mais da cidade de Maringá, Ivaldo Maciel, relata que o objetivo ainda está longe de ser alcançado. Principalmente no futebol da América do Sul, onde ele cita que a iniciativa é ótima, mas seu objetivo está bem longe de ser alcançado. No futebol sul-americano, onde tem atletas focados em ludibriar o árbitro e não considerar o adversário apenas como mais um adversário. É difícil acabar com o que está impregnado na cultura do futebol, mas é preciso continuar divulgando, apoiando, compartilhando atos como o do atleta do São Paulo, Rodrigo Caio, que sem querer pisou em um lance de jogo em outro atleta são paulino, e quando o árbitro vem aplicar o cartão amarelo ao atleta Jô do Corinthians, ele aponta ao árbitro e diz que o atleta corintiano não participou da jogada, anulando o cartão aplicado. Aliás, eu me lembro desse jogo, deu uma confusão, deu de discussão esse jogo. Eu me lembro que o São Paulo jogou de camisas brancas, calções brancos e a sua listra na horizontal aqui no seu uniforme comum. Foi no estádio Cícero Pompeu de Toledo, num sábado à tarde. Lá por volta das 6 horas, 6h30, começou o jogo. Famoso tarde e noite. O Corinthians jogava com sua bermuda era preta, a camisa preta, as listras em branco e a meia preta. Pois não. Estamos de volta, uma passadinha rápida agora, só para falar que a Roberta Romano falou: olá, beijos, JP no lance. Olá, beijos. E o Arquelau Xavier voltou falando: estamos na escuta. Obrigado, um abraço. Quem mais? Alexandra Romano, acabou de aparecer aqui, ó. Alexandra Romano Faraco, boa armada. Um dia da caça, outra do caçador. Não resta a menor dúvida. É isso aí, JP, segue com você. Pois não. É por aí que começa e devem ser desvalorizados atos como o do último jogo entre Peñarol do Uruguai diante da Sociedade Esportiva Palmeiras, onde uma briga generalizada poderia ter acarretado uma tragédia. Além de Maciel, Rodrigo Araújo, também jornalista da cidade de Canção, Maringá, o futebol comparado com outras modalidades é o que menos possui fair play, que é o jogo limpo. O futebol em geral, não só o Brasil, tem uma falta do jogo limpo, e quando acontece o fair play tem toda essa repercussão. Talvez como para algo que não deveria ter toda essa repercussão. Algo de honestidade que não deveria ter
essa bagunça toda. Falando inclusive no caso do Rodrigo Caio, que em um momento onde o Jô não tocou no goleiro do São Paulo e ele, Caio, que tocou, é algo que vai do caráter do atleta, mas se pegarmos o fair play como um todo, é algo mais complexo. Além disso, naquela jogada deu total razão ao atleta São Paulino. E não deveria ter toda aquela repercussão por ser atitude que deveria ser algo comum no esporte. No futebol mundial não temos fair play com frequência. E o brasileiro sempre tem costume de falar que é só aqui que acontecem as coisas. Assim como o racismo, preconceito, e creio que estamos dando um passo largo para tentar diminuir isso. O fair play vai muito além, como o caso da honestidade do Rodrigo Caio de um time devolver a posse de bola para o outro. E o fair play vai muito além disso. E em alguns casos dentro do futebol é difícil analisar se é certo ou errado, como o jogador cavar um pênalti ou uma falta, ou outro que em disputa de bola de ser acertado por um adversário, ele se joga no chão como se tivesse levado um tiro. Acho que o futebol vai muito além disso, e é isso a favor de um jogador ser malandro dentro do campo para um atleta enganar a arbitragem, em um lance onde ele consegue tirar a bola e o adversário chegar no caminho. O fair play vai muito além disso. E se tratando de um lance diferente no qual o árbitro não vai ver, claro, não na intenção de prejudicar o adversário, mas na malandragem, eu sou a favor do cara cavar falta, pênalti ou reclamar. Com a arbitragem, eu acho que se deve ser analisado lance a lance. E em casos de honestidade, sou a favor, pois é um caso de honestidade, ressaltar Araújo. Não fora somente Rodrigo Caio que foi homenageado por atitudes de jogo limpo. Várias equipes, atletas, etc. são lembrados de um fato ocorrido no ano passado que nobremente após um fato que chocou o mundo, que foi o acidente envolvendo a Chapecoense, no qual seu adversário, o Atlético de Medellín, se foi aberta a mão da equipe colombiana em relação ao título. E para os torcedores, este ato de dar o troféu ao adversário abalado por uma tragédia fez com que fosse feita uma amizade entre os dois povos, o que foram relatados pelos torcedores do time de Santa Catarina. Se bem que aí, se eu não estou errado, naquele ano o Atlético de Medellín já tinha sido campeão da Libertadores e já estava classificado para a próxima Libertadores no ano posterior. Eu tenho dúvidas se eles fariam isso apesar de todo o acidente, mas não vamos ficar duvidando da humildade dos colombianos. Adriano Soler e Lisa Manfrim, que além de apaixonados pela Chape, acompanham o dia a dia da equipe com o canal Vida de Torcedor. Ambos relatam que a amizade, a solidariedade e o jogo limpo é o que mais te mantém de pé quando acontece algo lamentável. A solidariedade é muito importante mesmo para comover e sensibilizar a todos, que nunca é só um jogo. Eu nunca imaginavam ver o presidente da FIFA na cidade, entre outras personalidades. E esse abraço dado para nós foi importante para nós, foi o maior exemplo de fair play e amizade até agora. Nos dias de hoje, é cada vez mais difícil encontrar pessoas em quem confiar. No entanto, quando se vivencia um momento de tragédia, que foi como aconteceu conosco, nós percebemos o verdadeiro valor de uma palavra amiga. Palavra essa que vem de várias partes do mundo, de vários idiomas diferentes. Recebi mensagens de amigos que estudaram comigo na escola, de pessoas que não eram tão próximas e de pessoas com quem eu nunca tinha falado. Antes da indisposição, etc.,
Aquele momento de dor onde não víamos fim tornava-se menos pesado quando alguém demonstrava preocupação e solidariedade. Hoje agradecemos demonstrando força, pois foi desses momentos que conseguiremos força para seguir em frente. Sempre parece que as coisas ficam mais fáceis quando tem alguém no seu lado para segurar a tua mão, e o mundo, principalmente o povo colombiano, demonstrou isso no jogo contra o Atlético Nacional pela Recopa. Aqui em Chapecó, fiz questão de abraçar cada torcedor que veio da Colômbia e agradecer de todo o coração. Foram palavras que valeram muito para mim e acredito que para ele também, demonstrando que a amizade em busca de um futebol melhor sempre valerá mais do que qualquer taça, ressaltou o casal. No início do ano, em evento da FIFA, a equipe colombiana ganhou um prêmio de Fair Play do ano, na qual a equipe foi homenageada mais uma vez por uma atitude nobre. Atitudes nobres também podemos relatar casos de jogadores adversários homenageando o opositor após uma partida, fato ocorrido com os atletas James Rodrigues, James Rodrigues e Davi Luiz, na qual após uma partida da Copa do Mundo os dois saem abraçados do gramado da Arena Castelão em Fortaleza, e Davi pede para que os mais de 50 mil torcedores aplaudissem James ou James pela atuação que eliminou a Colômbia daquela Copa. Gesto que emocionou James. Ainda ao se falar da Copa de 2014, vamos também citar a seleção alemã que se preparou na pequena Santa Cruz Cabralha, no litoral da Bahia, no qual o Die Mannschaft, alcunha da seleção alemã, além de construir um centro de treinamentos que depois virou escolinha de futebol para a comunidade, ajudou a população financiando reformas de algumas casas de pontos de vendas de peixes, frutos do mar, e que trouxe alegria para a cidade baiana. Que em busca de um futebol mais humano, tenhamos mais pessoas como o Ivaldo, o Rodrigo, o Adriano, a Elisa, o Rodrigo, o Caio, o David e o elenco alemão, James, entre outros, e que cenas de violência e trapaça sejam trocadas por bom humor, diversão e mais amor, que é o que falta não só ao futebol, mas também para a sociedade em geral. Esporte incentiva a amizade, cooperação e disciplina. Você gosta de futebol ou conhece alguém que curte? Eu duvido que na sua família ou na sua casa não tenha pelo menos uma pessoa que não goste de futebol. É difícil quem não seja torcedor, às vezes até fanático, o que não é legal. Ou então tenha simpatia por algum time. Sabia que o futebol é o esporte mais popular no mundo? E no Brasil é uma paixão, não é mesmo? Embora nosso país tenha uma seleção feminina campeã e muitas meninas aprendendo a gostar do esporte, o futebol é ainda mais praticado pelos meninos. Ainda bebês ganham bolas e logo que começam a andar, os pais ensinam a dar os primeiros chutes. Muitos se tornam craques no futuro, seja no campo e até mesmo em outras modalidades de esportes. Para quem quer aprender a se divertir jogando bola, melhorar seu desempenho em campo ou até mesmo descobrir se tem algum talento e chance, a cidade conta com várias escolas de futebol, inclusive com aulas de graça. O projeto social Craque de Amanhã, por exemplo, tem hoje 80 crianças de 8 a 15 anos. A partir deste ano, a escolinha deve ganhar um campo e está inscrevendo mais crianças. Temos a intenção de atender 200 crianças, adiantou Ricardo Pagani, que é um dos professores do projeto. Outra coisa legal é que o aluno tem a oportunidade de participar de amistosos e campeonatos, assistir jogos e até fazer parte da categoria de base do Esporte Clube São Bento. Melhora o comportamento.
O futebol é um esporte de cooperação, ou seja, envolve várias pessoas que devem trabalhar em equipe. E para participar do projeto não é necessário apenas espírito de equipe, mas dedicação e disciplina. Inclusive em casa e na escola, em algumas regras como não falar palavrão e nem ser agressivo com os colegas. Também existem regras para os pais que vão assistir. Não interferir de forma negativa nos jogos para Luiz Otávio Fernandes, de 13 anos. O esporte foi positivo, pois melhorou as notas, o comportamento em casa e até a alimentação. A gente chega com mais fome depois do treino. Há 3 anos Luiz frequenta os treinos. Só não venho quando estou doente. Mas mesmo assim já fugi da minha mãe uma vez, confessou João Marcos Rodrigues Duarte, de 11 anos, que também não falta aos treinos do período da tarde após as suas aulas. Ele explicou que joga em várias posições, mas se sai melhor como zagueiro. Acerca de o mesmo projeto Craque de Amanhã, Edivaldo Domingues Dias Júnior, de 8 anos, explicou que até decidir para participar, apenas acompanhava o irmão Gabriel Vinícius da Silva Dias, de 10, nos treinos. Entre aspas, gosto de jogar no ataque. Ele ainda afirmou que chega a fazer vários gols. Lucas Vieira da Silva, de 13 anos, quer ser jogador profissional, então se dedica diariamente ao esporte. Joga em casa, em campeonatos de escola e aqui. Lucas explicou que seu pai é seu maior incentivador, pois jogava quando tinha sua idade, mesmo fazendo parte da categoria de base do São Bento. Ananias Ramos Júnior, de 14 anos, não deixa de participar dos treinos. Ele é de Porto Feliz e não mede esforços para melhorar seu desempenho em campo. E em casa afirmou que passou a ser mais organizado depois que começou a praticar o esporte. Os estudantes Alan Vitor Melo da Silva, de 8 anos, e Gabriel Ferreira Fogaça, de 10, se conheceram nos treinos, além de fazer amigos. O projeto aproxima a família em festas comemorativas, como no Dia da Criança, Páscoa e Natal. Esporte em grupo garante saúde, energia e amizade. Correr, caminhar ou pedalar é sempre uma boa pedida para quem busca movimentar o corpo e ter uma vida mais saudável. E que tal praticar uma atividade física acompanhado de várias pessoas com os mesmos objetivos? Pensando assim, os exercícios praticados em grupo ganham cada vez mais adeptos, tanto pela capacidade de motivação à prática esportiva, quanto pelo vínculo criado entre os participantes. Há 5 anos, o servidor público aposentado Juarez Pereira, de 51 anos, decidiu que a bicicleta seria seu meio de transporte. Natural de Santana do Livramento, ele afirma que a escolha, para quem não sabe, Santana do Livramento fica no Rio Grande do Sul, e permitiu que conhecesse melhor a capital onde reside, depois de se perder na primeira participação em um grupo de pedal que tinha características de maior velocidade, decidiu criar o próprio coletivo, o Pedalegre, voltado a iniciantes que buscam saúde e integração nacional. São de 25 a 30 quilômetros que fazemos 2 vezes por semana, sempre pensando em cada um dos participantes num ritmo que podem realizar sem deixar ninguém para trás, ressalta. E não foi apenas um novo estilo de vida que a bicicleta garantiu a Pereira. Há 3 anos ele conheceu no grupo a esposa Maria Helena Popien, de 49 anos, parceira de vida e pedaladas. É ela quem define as rotas dos ciclistas e sinaliza com bastão iluminado aos motoristas que lá vem um grupo de pessoas animadas e de bem com a vida. É o caso do advogado Paulo Kishman, de 51 anos, frequentador assíduo da turma. Desde 2015 ele conta que foi um infarto que o levou a buscar novos hábitos e a optar pela bicicleta como auxiliar na recuperação. Na loja em que comprou
A magrela recebeu a indicação para Pedalegre, que de lá para cá que contabiliza muitos amigos e a perda de 15 quilos, passando do manequim 60 para 48. É uma grande família que ninguém está sozinho, afirma ele, que já conseguiu levar para a atividade o filho e os sobrinhos. A corrida é outra atividade em equipe que cada vez mais conquista mais seguidores. Para se ter uma ideia do crescimento do interesse pela prática, o coordenador do grupo Companhia Atlética, Eduardo Dutra Roberto, conta que a primeira turma foi formada em 2010 com 13 integrantes. Hoje contabiliza mais de 400 pessoas que treinam das 6 às 23 horas. O número vem crescendo e temos como exemplo disso a Maratona de Porto Alegre no próximo dia 11, que contará com 70% a mais de participantes do que na edição anterior, destaca. Esse esporte é a escolha diária de Maria Eliette de Moura, de 25 anos. A professora de 52 anos divide a rotina da semana entre livros e treinos. Aos sábados são cerca de 20 quilômetros com os colegas de grupo. Há um ano ela treina na Companhia Atlética, entre aspas. Corrida é parceria, é alegria, uma troca de energia contagiante, diz. Atletas de esportes diferentes que são amigos. Neymar e Gabriel Medina não se desgrudam nas últimas semanas. O jogador esteve em Portugal para acompanhar a etapa de Peniche do Mundial de Surf e agora Medina é quem circula por Paris com o parça. Roger Federer e Tiger Woods, dois dos atletas mais bem pagos do mundo, são amigos de longa data. Tiger assistiu à vitória de Federer em Wimbledon em 2012. Hortense Pelé, o rei do futebol, foi padrinho de casamento da rainha do basquete brasileiro. MC Gregor e Cristiano Ronaldo. O encontro ocorreu em 2016 e os dois chegaram a treinar juntos na mesma academia. A amizade começou com uma troca de mensagens no Instagram. Fabi Alvim e Diego Ribas da Cunha, rubro-negra assumida líbero, conheceu o meia líbero do vôlei feminino, evidentemente. Conheceu o meia do Flamengo em uma das idas ao Maracanã para torcer pelo clube. Stephen Curry e Ronaldinho, Curry, se encontraram pela primeira vez no All-Star Game, jogo das estrelas da NBA. Bruninho e Raulzinho, os astros do vôlei e basquete nacionais, estão sempre juntos que podem. Bruninho é presença constante em evento social tocado pelo amigo. Bruninho e Medina. Bruninho também está na lista dos parceiros de Gabriel Medina e já acompanhou o surfista em ação de perto em diversas ocasiões. Bruninho, Neymar e Medina, o jogador de vôlei, compartilha do mesmo interesse que o craque do PSG por uma vida social agitada. Neymar e Lewis Hamilton, a lista de parceiros do camisa 10 da seleção brasileira, também inclui o piloto da Mercedes e José Alto e Bebeto. A mensagem começou há cerca de 7 anos nas pedaladas de fim de ano e se estendeu aos jogos de futebol às sextas-feiras. Ashley Young e Lewis Hamilton, lateral do Manchester United e o ídolo da Fórmula 1, são amigos de infância. E para terminar, a amizade de Kelly Slater e Tony Hawk, ídolos do surf e do skate, já participaram de diversos eventos juntos. E nesse dia da amizade estamos encerrando, meus amigos de todo o Brasil, mais uma edição do JP no Lance. Feliz dia do Mundial da Amizade. Obrigado, amigos do Brasil. Tenham todos uma excelente semana. Que sua semana seja feliz, com muita amizade, com muito carinho, com muito amor. Segunda-feira, às 2h30, estamos de volta aqui na Rádio Exclusiva, no YouTube, no Facebook, em todas as mídias digitais. Tenham todos uma excepcional semana, uma segunda maravilhosa. Que Jesus possa estar ao lado de vocês. E até a próxima semana com mais uma edição do JP no Lance. Valeu, São Paulo, valeu, Brasil, tchau, tchau, e eu fui!